Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos iniciar aqui um estudo bíblico sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu convido você para ficar até ao final de todo o estudo bíblico. Vai levar por volta de umas 12 aulas, por aí, amado. Então, esse assunto é um assunto que é muito importante, porque constantemente nós, estamos sempre em luta, sempre em conflito, entre a carne, o espírito, quais são as obras, como nós devemos fazer. É um assunto que para muitos é conhecido, Nossa, eu já sei sobre isso. Mas só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que às vezes a gente diz saber tanta coisa, mas não procura colocar em prática, não procura vivenciar aquilo que a gente aprende. Então vamos lá, amado, vamos iniciar, é muita coisa legal, bacana, e o nosso objetivo é despertar você. Para quê? Para que você possa se fortalecer mais no Senhor, Não existe super crente, não existe a super mulher maravilha, não existe. Existem pessoas, amado, que são servos, que são seres humanos, que têm falha, têm erro, e nós precisamos estar acertando no Senhor, Vamos lá, é um assunto tremendo, legal, bacana, que vai nos despertar, nós melhorarmos mais um pouquinho como um servo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, para vencer as obras da carne, amado, nós precisamos andar em espírito. É impossível você querer vencer as obras da carne, que são tantas, se você não tiver uma vida ligada, envolvida com o Espírito Santo, Eu convido você para ler Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, tá? Pegou sua Bíblia? Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais, olha só, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha aí quais são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, amado, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O negócio é sério. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse texto aqui é um texto que tem muita coisa para se extrair desse texto. É um texto muito legal. É um texto que a gente tem que estar sempre olhando, para que a gente venha observar, amado, aonde é que a gente está errando. Então, vê bem, o crente, ele vive de acordo com a carne ou vive de acordo com o Espírito? Aí todo mundo pode dizer assim, de acordo com o Espírito. Mas por quê? Que muitos, por falta de vigilância, a verdade é essa, têm andado na carne. Se fala muito em andar no Espírito, viver no Espírito, mas na realidade se vê crentes, se vê servos vivendo uma vida, amado, carnal, fugindo totalmente disso aqui que nós acabamos de ler, do fruto do Espírito, que começa com amor. Eita,
terra, meu Deus. Já sabe, quando a gente aborda sobre o amor, amado, o amor, ele tem que ser um amor não fingido. Não pode ser um amor falso, né? E nós devemos entender que o verdadeiro cristão, segura aí, ele é reconhecido pelo seu caráter e pelas suas ações. É o caráter e a ação do crente que diz se ele está ou não está andando no Espírito Santo, né, amado? Então, olha só, na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, ele trata deste assunto mostrando o embate existente entre a carne e o espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia, amado, internamente, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e procuramos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Viver uma vida segundo a vontade de Deus não é fácil, requer renúncia. Você tem que querer, você tem que se posicionar e analisar se é isso realmente que você quer e é o certo que se deve fazer, né? Então, o cristão ele deve andar em espírito para vencer as obras da carne, porque sozinho, segura isso aí, sozinho ele jamais vai conseguir. Não tem como você querer vencer os desejos da carne, as obras da carne, se você não estiver andando no espírito. Aí a gente vai meditar. O que é a carne? Né? Dentro do contexto neotestamentário, o vocabulário carne é sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne, relacionadas em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Segura essas passagens aí, viu, irmãos? Então, a palavra carne, no aspecto teológico, ela denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais, está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Então, o homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé ele receber Jesus Cristo como seu Salvador, né? É por isso que é muito importante a gente ter aquela conversão verdadeira. Não é aquele convencimento, mas é aquela conversão, né, amado? Olha só, aí vamos para a palavra espírito. Já que estamos falando na carne e no espírito, o que é o espírito? Aí nós colocamos aqui. A palavra espírito no grego é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Esse vocábulo também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Logo nós vamos perceber, amado, que esta palavra tem diferentes significados. Segundo, né, um grande homem, o pastor Claudionor de Andrade, grande servo, o seu significado teológico vai muito além. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe vida. Esta palavra também, amado, ela é aplicada, né, no Evangelho de João, em referência a Deus, lá em João capítulo 4, verso 24. Né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, identificada no Novo Testamento como Espírito Santo, Lucas capítulo 4, verso 1, e você pode pegar lá em Hebreus capítulo 3, verso 7. E uma vez mais é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Andar na carne versus andar no espírito. Paulo adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais eles vão poder agradar a Deus. Então, essa decisão é uma decisão pessoal nossa, né? Que a gente tem que entender. Ou eu vivo na carne, ou eu vivo no espírito, né? Então, conforme a gente pode analisar aqui, né? Romanos capítulo 8, versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O viver na carne opera a morte
espiritual e física, mas o viver no espírito conduz o crente à felicidade, à vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 11 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Então, Paulo, ele foi enfático aqui ao ele falar andai em espírito, Gálatas capítulo 5, verso 16. O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver em santidade de maneira que o nome do Senhor, ele seja exaltado, amado, em nossas vidas. Sem ele, nós não poderíamos agradar a Deus. Nós estamos falando aqui esses textos para mostrar o seguinte, que é impossível você servir a Deus, você viver para Deus, sem você ter na tua vida a presença do Espírito Santo de Deus. É impossível, amado, porque ele está ali, ele nos ajuda, o Espírito Santo, ele é tudo em nossas vidas, né? Olha só, quando o Espírito Santo ele tem um controle de nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos crentes, segura isso aí, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Então, a diferença entre a carne e o espírito é que a carne, amado, ela foge de Deus. E o espírito não, ele tem sede de Deus. Segura isso aí. Preste atenção quando pessoas, vamos dizer assim, vivem numa vida de carnalidade. Ela está cada vez mais se afastando de Deus, né? Porque ela foge da presença de Deus, ela não tem vontade de orar, ela não tem vontade mais de aprender o estudo bíblico, ela não tem mais vontade de fazer a obra do Senhor, porque ela está dominada, ela está perdendo a essência dela. E quando ela tem sede do Senhor, quando ela tem sede de Deus, ela gosta de estudo bíblico, ela ora, ela está na igreja, ela é aquela pessoa eloquente, é aquela pessoa que diz, ei Deus, olha, eu estou aqui, eu vim para a tua casa, eu vim para te adorar, eu vim para te servir. Então você consegue perceber isso aí. E é uma coisa que a gente precisa, né, observar. As obras da carne, olha só, as obras da carne é um convite ao pecado, a cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. E não é uma coisa que você vem fazer segundo o teu querer, tu tá entendendo? Segundo a minha vontade. Você tem que apresentar diante de Deus que você precisa dele, você precisa do Espírito Santo para que ele venha te direcionar. Olha, a Bíblia nos ensina que a consciência da carne não procede de Deus, lá em 1 João capítulo 2, verso 16. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 6. Isso que aconteceu com Eva é uma grande lição para nós. A cobiça de Acã o levou à morte. Está lá em Josué capítulo 7, verso 21. Portanto, não permita que o desejo da carne da velha natureza domine você. Sabe por quê? Porque haverá consequência. Aí depois, amado, foi-se, já era, é tarde. A oposição da carne. O seu espírito deseja orar, jejuar e buscar a Deus, mas a sua carne vai preferir ver televisão, vai preferir fazer outras coisas em vez de fazer aquilo que é certo. Eu não estou dizendo com isso que ver televisão é pecado, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a carne, ela inventa desculpas, amado, para fugir da presença do Senhor, né? Olha só, então a gente observa que a carne não tem mais poder sobre o crente quando ele entrega a direção da sua vida ao Espírito Santo. Você já entregou realmente a tua vida na direção do Espírito Santo? Hein? Já parou para refletir? Porque quando tu coloca na direção do Espírito Santo, deixa ele trabalhar, deixa ele agir, deixa ele tomar direção.
Não fica tomando a frente, porque aí tu já tá tirando do Senhor. Tem gente que põe e tira da presença do Senhor. E não é desse jeito, né, amado? Olha só. Não cumprireis a concupiscência da carne. Quando nos tornamos crentes, a nossa natureza pecaminosa, ela continua existindo. Não fique pensando que isso sumiu, não. Ela continua existindo. Mas Deus nos pede que coloquemos a nossa natureza pecaminosa sobre o controle do Espírito Santo, de modo que ele possa transformá-la. Este é um processo sobrenatural. Eita, é muito bom, né? A gente ficar aprendendo as coisas do Senhor. Nunca devemos, amados, subestimar o poder da nossa natureza pecaminosa e nunca devemos tentar combatê-la com as nossas próprias forças. Ei, isso aí é coisa séria. Não é para nós. Tem coisa que é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que transforma. E nós precisamos entender isso, tá? Agora vamos passar para outra parte, fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é um chamado para a santidade. Tu já parou para pensar nisso? Então, o que é o fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico de Wycliffe, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada um de nós, em cada cristão, né? Olha só, esses hábitos e princípios são resultado de uma vida de comunhão com Deus. Então, tu tá com Deus, tá em comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele tá na tua direção, automaticamente o fruto do Espírito, ele vai sobressair, ele vai surgir. Olha, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto do Espírito precisa ser desenvolvido, cultivado. Eita glória! O Espírito Santo, ele desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Não é de qualquer jeito, não. Não é com uma vida com fruto de pecado que tu vai se aproximar de Deus. Deus, eu quero aí o fruto do Espírito, mas acaba de ser da presença de Deus, já tá pecando, já tá na cobiça, já tá na ganância, já tá fazendo coisa errada. Não é bem assim. Tem que deixar para trás a velha natureza, tem que deixar aquilo que não te pertence, viu, irmão? Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Quando vivíamos no pecado, amado, nossos frutos, ações, eram as obras da carne, mas libertos do seu poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, nos tornamos uma pessoa melhor, né? E a gente sabe, a gente sente isso, a gente vê essa diferença. Olha, amados, como nós podemos conhecer uma árvore? Por seus frutos, não é assim que a gente conhece? Pois é, logo o verdadeiro crente, ele é reconhecido por seu caráter e por suas ações. Tá vendo só? Então, a santidade que o Espírito Santo gera em nós nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado, à medida que nós buscamos a Deus em oração, né? Não somente oração, mas também na leitura da Bíblia, no jejum, aquela comunhão que nós temos com o Senhor, né, amado? Que nós devemos estar sempre tendo. Olha só. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando paulatinamente em nós, até que alcancemos a estrutura de homem perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. Isso você pode ler com calma, né? Quando nós deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir o quê? Bons frutos. Lucas capítulo 8, verso 8, amado. Tem muito crente que quer viver eternamente sendo menino. Menino, ei, há momentos que o menino deixa de ser menino. Ele passa a ser adolescente, passa a ser jovem, passa a ser um adulto, vai crescendo. A tendência é crescer, desenvolver. Mas tem pessoas que param no tempo, amado, e não pode ser desse jeito. O crente, ele precisa andar em novidade de vida, em santidade, né? Segundo os pressupostos bíblicos, a santificação do crente, ela é posicional, progressiva e final. Vamos comentar rapidinho? Posicional, quando por meio da fé aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né?
Aí o que a gente vê aí? Que os nossos pecados são apagados, recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós e por meio da ação do Espírito Santo podemos experimentar um novo nascimento. João capítulo 3, verso 3. Né? Então, mediante a fé, passamos a desfrutar de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. A progressiva, a santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo de nossa vida. É um processo. E afinal, em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 13, que Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Dentro da progressiva, amado, deixa eu mostrar aqui uma referência, 1 Pedro 3,18. Depois do novo nascimento, o crente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, tá? É que eu esqueci de falar para os irmãos, né? Então, o fruto do Espírito produz a santificação na vida do crente, que se manifesta de forma posicional, progressiva e final. Tá, amado? Não esquece, capítulo Gálatas 5,16, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Por que eu tô tocando de novo neste assunto? Porque é importante, amado, a gente não esquecer disso. Para vencermos o conflito existente entre a carne e o espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas, capítulo 5, 24, Efésios, capítulo 5, verso 18. Permita, amado amigo, amado irmão, servo de Deus, varoa do Senhor, varão, permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle todos os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida, tá? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e não esqueça que as obras da carne, que está relacionada lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, são todos aqueles que nós falamos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, peleja, etc. Né? E o fruto do Espírito relacionado a Gálatas 5, 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é muito importante, a gente estar ligado na palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente continua esse estudo no nosso próximo encontro. Fica na paz do Senhor Jesus.